Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, aqui na companhia dela, que todos aí passaram a semana pensando o que ela fez em Paris. Ela dançava, é o máximo que eu posso dizer. Que Jesus nos conduz. Que Jesus nos conduz. E Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Graças a Deus. Tu também estava em Paris junto com Maria de Fátima Miranda, né? Eu acho que não sei nem dançar. E o nosso Pablo, o homem que compra casas mal assombradas. Se você tiver alguma aí para ele, pode indicar aqui na Rádio Rio de Janeiro. O Pablo compra, ele é um investidor. Com turismo, né? Assombração turismo. Nós estamos aqui no livro dos Médiuns, no seu item 94, né? Ainda estamos aí das manifestações físicas espontâneas, que é o capítulo 5, o item 94, e nós estamos na terceira pergunta, né? Uma conversa aí, um diálogo de Kardec com as orientações do Espírito São Luís sobre os fenômenos ocorridos na rua Desnoyers. Então Kardec fez a primeira pergunta, né, de saber se os fatos eram reais. São Luís confirmou que sim, eram reais. Na segunda pergunta, Allan Kardec questiona se teria alguma pessoa que era um instrumento porque o espírito se utilizava. E aí o São Luís confirma que sempre tem a presença de um médium que doa a energia, o fluido, o ectoplasma. E agora a terceira pergunta, Kardec questiona o seguinte: perguntamos se entre os moradores da casa, Kardec queria saber o seguinte, tem alguém específico, né? Entre os moradores da casa, alguém há que seja o causador desses fenômenos por efeito de uma influência mediúnica espontânea e involuntária? Responde São Luís: necessariamente assim é, pois sem isto o fato não poderia dar-se. Um espírito vive num lugar que lhe é predileto, conserva-se nativo, enquanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convenha. Desde que essa pessoa surge, começa ele a divertir-se quanto pode. Aí lembrando do que nós falamos no programa passado, né, que não basta que o espírito queira, é preciso que ele encontre um médium na casa, e mesmo que ele queira e ele encontre, pode ser que ele não tenha autorização para a produção do fenômeno. Os benfeitores às vezes permitem quando tem um fim útil, mesmo que num primeiro momento seja algo desagradável para a família, mas a perturbação que se segue muitas vezes faz com que a pessoa busque ajuda, a família busque ajuda, e daí de um aparente mal a um despertar da família. É um despertamento, né? Dali a pessoa pelo menos... o Paulo Renato estava falando da casa, né, que tem várias coisas que ele nem imagina que estão envolvidas ali, e nós vamos ver que a misericórdia divina, para nos socorrer, usa aquilo que está mais fácil de nos tocar. E tem pessoas que mesmo diante disso tudo, né, ainda não desperta. Não. Os benfeitores incansavelmente não desperdiçam a oportunidade de nos convidar. E outro fato interessante, e é aí que muitas pessoas não encontram explicação, Renato, é que eu já vi alguns programas, né, da TV norte-americana, que eles trabalham muito essas questões lá, né? Tem muito essa coisa lá de casos mal assombrados, que a pessoa às vezes sai da casa e a nova casa que a pessoa vai, o fenômeno volta a ocorrer. E aí eles não entendem por quê. Se o problema era na casa, se você saiu da casa, por que o problema continuou? Porque, na verdade, o médium que produziu o fenômeno também saiu e está na outra casa. Então, naquela situação específica, não era a casa, era a pessoa, era a família. Quando os espíritos estão focados somente na casa, realmente, você saiu da casa, eles
te deixam para lá porque eles estavam querendo te expulsar dali. Agora, quando o problema é direcionado à família ou a determinada pessoa da família, e ali tem um médium, aonde a pessoa vai, eles vão atrás. Justamente. Aqui no próprio livro no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, capítulo 2, Autoridade da Doutrina Espírita, Kardec, num determinado trecho, ele fala aqui: são, pois, os próprios espíritos que fazem a propaganda, com o auxílio dos inúmeros médios que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Quer dizer, o entendimento aqui é que a manifestação dos espíritos é que torna útil a faculdade mediúnica que a pessoa tem. No caso aqui do livro dos médios, é a faculdade de efeitos físicos. Sem a presença de um espírito, aquela possibilidade do fenômeno físico não existiria, embora esteja na organização física da pessoa. Então, se os espíritos superiores permitiram que determinadas entidades espirituais se utilizassem dos fluidos contidos, digamos assim, na organização física daquela pessoa específica ali, é porque tem um fim útil e superior. Então, no caso, onde quer que a pessoa for, ela vai ser acompanhada, digamos, desses fenômenos, dos fenômenos que incomodam. Os benfeitores espirituais estão permitindo a comunicação espiritual pelas vias desses incômodos para chamar a atenção da pessoa para que, de repente, se for o caso, até que ela trabalhe, utilizando as suas energias ali no campo não só de materialização de espírito, mas especialmente o campo da cura, através de uma casa bem orientada. Então, é interessante isso, porque a pessoa fala assim, mas se a questão era da pessoa, se ela que cedia energia, por que levou tantos anos, ela já morou em tantos lugares, nunca teve problema nenhum, nunca teve incômodo nenhum? Então, o problema deve ser a casa mesmo. Mas, como diz Kardec aqui, nós lembramos aqui na leitura, os espíritos é que suscitam os médios. O médio traz a predisposição orgânica. Mas sem a presença dos espíritos interferindo no seu campo psíquico, no seu campo orgânico, material, não há mediunidade. Então, naquele momento, os benfeitores que orientam a pessoa permitiram ao espírito que se utilizasse das faculdades dela, como que se falasse para ele, vai, porque agora é a hora do despertamento dela. Muitos espíritos falam, demorei, mas eu te achei. Quer dizer, ele achou naquele momento que foi permitido que ele achasse. Por quê? Porque a pessoa precisa passar pela prova, porque dali pode sair algo melhor. Uma transformação para ambos. Mas tudo tem o seu tempo. Às vezes você vê crianças muito pequenas que já passam por essas provações desde o nascimento. E outras pessoas que isso só vai vir a acontecer numa determinada época da vida. Isso aí é avaliado pelos nossos benfeitores de acordo com a nossa necessidade. Vamos continuar agora a quarta pergunta de Kardec a São Luís. Lembrando que nós estamos no item 94 de O Livro dos Médios. A quarta pergunta é a seguinte: será indispensável a presença desta pessoa no próprio lugar? E São Luís responde: esse é o caso mais comum e é o que se verifica do de que tratas. Por isso foi que eu lhe disse que, a não ser assim, o fato não poderia produzir-se. Mas não pretendi generalizar. Quer dizer, os espíritos tomam esse cuidado, Porque não é porque ele disse que nesse caso não poderia, mas pode ser que em outro caso isso fosse viável. Há casos em que a presença imediata não é necessária, completa São Luís. Então, seja pela própria energia que a pessoa deixa no ambiente, seja pelo fato dos espíritos buscarem essa energia num vizinho, em outro local próximo, eles, dependendo da circunstância, sim, o fenômeno pode produzir-se sem a presença imediata do médium. Mas sempre com o auxílio de um outro médium. É isso que eu ia falar. Há necessidade de um ente encarnado para ceder aquelas energias. Não tem um fenômeno. De forma que, embora os espíritos se utilizem de energias da natureza, essas energias, digamos, são complementares. O essencial é a energia que o médium produz
o chamado fluido vital, e essas energias, em associação com as energias espirituais do próprio perispírito de quem vai se comunicar, da entidade que vai se comunicar, quer dizer, essa harmonização de energias é necessária existir. Quer dizer, o fenômeno só se dá de ser humano para ser humano, né? Tudo mais é acessório. Às vezes necessário, mas não imprescindível. Imprescindível vai ser sempre o médium, a pessoa encarnada. Eu me recordo da Dona Aurora de Jesus Castro, né? Presidente do Maria Madalena, já desencarnada, uma pessoa muito especial. Ela contava pra gente, eu falava assim: Dona Aurora, se é comigo, eu saio correndo. Aí ela contou que foi numa casa, né, fazer um atendimento, disse que tinha uma vela acesa com um pírisinho, sei lá como é que chama aquilo, como é que é, Miranda? Um pires mesmo. É pires mesmo, né? E aí disse que a vela saiu flutuando da geladeira. Ela disse que ficou olhando ela voando. Falei: Dona Aurora, o que a senhora fez? Meu filho, eu fiquei parado, eu fiquei olhando. Se sou eu, Meu Jesus. Como se diz da linha na pipa, né? Corre, meu filho, corre que dá tempo. Aí disse que a vela pousou suavemente do outro lado. Falei: pelo amor de Deus. Alguém estava dando as boas-vindas a ela. Então assim, a gente que é espírita, né? Às vezes a gente está sujeito a algumas situações, né? Porque as pessoas sabem que a gente é espírita, e aí se na casa dela estiver ocorrendo algum problema, ela vai buscar socorro em quem? Ela procura o fulano que ele é espírita. Então a gente tem que estar preparado para lidar com essas situações. Já tive situações em que eu fui chamado em casas e graças a Deus eu não corri não. Que aí nessa hora a gente faz a nossa oração, faz a nossa prece, pede a Jesus, né, a ajuda e a intercessão dos bons espíritos, porque a gente sabe que tem que socorrer uma família, uma pessoa que está em aflição. Então, nessa hora te dá até uma coragem, porque na verdade você está ali envolvido pela energia dos benfeitores. Se for a minha mesmo, danou-se, entendeu? Então a gente já teve situações de ir na casa de uma menina que estava lá, como se diz aí, possuída, né, um espírito muito complicado. O olho dela revirava, a gente fazia prece e tudo, aí ele fingia que ia embora, voltava, ria, debochava. Uma situação bem difícil, mas a gente conseguiu manter a tranquilidade, fazendo as orações, tranquilizando, conversando com o espírito. Já tive outras situações semelhantes e, graças a Deus, com a assistência espiritual, a gente realmente pode sim ajudar, né? Então, você que está nos ouvindo, se você for chamado, não tenha medo, né? Porque quem vai numa missão de auxílio, numa missão de caridade, nunca estará sozinho. Se você for consciente da sua realidade espiritual, de que nós ainda, infelizmente, não temos autoridade moral, mas temos a boa vontade de levar um socorro, e dentro do pouco conhecimento que temos, do estudo que nós fazemos, de fazer uma prece com aquela pessoa, de conversar com aquele espírito, se houver ocasião que isso aconteça, os benfeitores que estarão nos auxiliando poderão sim, né, trazer um alívio, né, ao sofrimento daquela pessoa ou mesmo de toda a família. É interessante aí considerar que, embora sob a proteção dos benfeitores espirituais, eles recomendam que, nesses casos específicos, a gente nunca vá só. Sim. Sempre chame alguém de sua confiança, que de alguma forma, se possível, comungue das suas convicções, para que se vá prestar auxílio com segurança. Então, vamos prestar auxílio, sim, mas na medida do que for possível, nós nunca devemos ir só. É o recomendável. Claro, às vezes tem uma emergência, teu vizinho vem de madrugada, bate na tua porta, não há quem chamar, né? Então é pedir a Jesus o socorro, os benfeitores, e agora, se o vizinho, como diz o Paulo Renato, diz: olha, está acontecendo uns problemas aqui na minha casa, eu queria muito que você viesse aqui fazer uma visita, fazer uma prece conosco, aí você tem tempo de ligar: Renato, recurso, você pode ir comigo? Miranda, você pode ir comigo? E aí você fica numa situação um pouco melhor, né? Porque duas ou mais pessoas reunidas ali em prece, com certeza vai auxiliar e muito no atendimento que está se propondo a prestar. Até porque, nesse sentido aí, muitas vezes, se a pessoa está só, ela perde a visão de periferia, do entorno. E às vezes o entorno é que pode oferecer perigo. Quando você vai com um outro companheiro, outra companheira de fé,
você pode se concentrar melhor naquilo que você faz, no atendimento. Porque a outra pessoa deve ser o olhar vigilante. Sim. Né? Em determinadas situações, o fechar o olho na oração não é muito recomendável. Tem entendeu? essa também. Se os dois fecham o olho para orar numa situação difícil dessa, de uma pessoa em crise e tal, isso, tem que ficar pode atento. ser que os dois se vejam em embaraços que poderiam evitar. Como dizem por aí, é um olho no padre e outro na missa. Que a gente não faça como os apóstolos, que Jesus chamou eles para orar. Jesus orava e eles dormiam. Aí Jesus falou, não podeis nem por uma hora orar comigo? Então é interessante que se um ore, o outro ore com olhos abertos, porque a questão da oração, por condicionamento, por influência, digamos assim, cultural, nós fechamos o olho para orar, mas isso não é absoluto, isso não é necessário. Né? Com certeza Jesus não fechava o olho para orar, nem os apóstolos. Nós criamos esse condicionamento porque facilita a concentração. Exatamente. Há uma dispersão menor das coisas de fora, mas podemos e em determinadas situações devemos orar com os olhos abertos, o coração e o pensamento em Jesus, mas os olhos no que ocorre no entorno. Até porque se você está indo atender uma família cuja casa está tendo efeitos físicos, ou cujo o integrante da família, um médium, ainda que involuntário, está ali, de certa forma, dominado por uma entidade espiritual, e você não ficar atento, essa pessoa pode lhe tacar algum objeto, pode lhe agredir fisicamente, né? Ou mesmo algum objeto ser lançado sem que você perceba e venha lhe machucar de alguma maneira. Os benfeitores normalmente podem impedir isso de acontecer. Agora, a gente podendo fazer a nossa parte, mantendo a concentração mental, mas os olhos abertos, sabendo do ambiente que nós estamos, é o mais adequado. Até nos trabalhos espirituais, o próprio André Luiz mostra em determinada situação que ocorreu um imprevisto ali naquele momento da prestação de auxílio, porque eles não prestaram atenção no que estava ocorrendo, no que os espíritos enfermos que foram levados àquele ambiente estavam fazendo. E causou, temporariamente, mas causou um certo incômodo. Então, os próprios espíritos amigos que estão ali prestando auxílio, eles também têm que ter olhos atentos se a ambiência espiritual comporta muitas entidades enfermas. Então, se a gente puder ajudar a facilitar a tarefa, porque eles também não são espíritos santificados. E, às vezes, aqueles que estão nos prestando ajuda são espíritos amigos, simpáticos, mas que não têm... Precisam também de ajuda. Precisam de ajuda, né? Olhos de vigilância. Tanto aqueles mesmos, às vezes, intercedem, né? Pedem aos benfeitores do mais alto socorro espiritual, porque eles sentem que a situação está além daquilo que eles podem controlar. Porque imprevistos acontecem desse lado e do outro. Exatamente. Na esfera em que nós nos situamos, né? Mais uma pergunta aqui, a quinta, ainda no item 94. A quinta pergunta de Kardec a São Luís, aqui no Livro dos Médiuns. Sendo sempre de ordem inferior esses espíritos, constituirá presunção desfavorável a uma pessoa a aptidão que revele para lhe servir de auxiliar? Isto não denuncia uma simpatia com os seres dessa natureza? Quer dizer, o médium que produz esse fenômeno seria uma pessoa inferior por estar servindo de intermediária para espíritos inferiores? Responde São Luís: não é precisamente assim, porquanto essa aptidão se acha ligada a uma disposição física. Mais uma vez aí, os espíritos sempre colocando a mediunidade associada à questão física, orgânica. Contudo, continua São Luís, denuncia frequentemente uma tendência material, que seria preferível não existisse, visto que quanto mais elevado moralmente é o homem, tanto mais atrai a si os bons espíritos que necessariamente afastam os maus. Quer dizer, o médium pode sim servir de instrumento para esse determinado fenômeno. Kardec estava em casa e as pancadas aconteceram. E certamente não foi
o espírito de verdade que produziu a pancada. Ele permitiu que alguém ali presente produzisse as pancadas para ele. Kardec era inferior. E nem porque Kardec era inferior, era uma necessidade de momento. Porém, pode acontecer, e em regra geral, num planeta de provas e expiações como é o nosso, o médium, nós que temos a mediunidade e que a nossa sintonia ainda se faz muito mais fácil com espíritos dessa natureza do que com os benfeitores espirituais. Demonstram que a gente precisa ainda caminhar bastante para conseguirmos um grau de evolução em que a nossa energia não seja mais tão compatível com a dos espíritos mais atrasados. Não é isso, Miranda? E aí vai nos convidar a refletir sempre a necessidade do estudo, né? Porque em nada a gente pode generalizar. Como você falou, Kardec registrou determinados fenômenos de efeito físico que tinham objetivo sério. E os benfeitores permitiram porque o objetivo era sério e eles, de repente, tinham uma facilidade maior de atuar nesse fluido mais grosseiro, mais denso. Ao nosso caso, fica necessária a nossa vigilância. É interessante, novamente, ele coloca aqui, quanto mais elevado moralmente é o homem, tanto mais atrai a si os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. Quer dizer, o que afasta os espíritos maus é a presença dos espíritos bons. Não somos nós com as nossas orações, né? Com os nossos petitórios. As nossas orações nos auxiliam a nos manter com a mente voltada para uma sintonia melhor, de acordo com as nossas ações. Isso. Mas pelos nossos valores morais, às vezes as orações não se ajustam muito bem. E os espíritos até dizem que muitas vezes as nossas preces, as nossas orações são gritarias aos ouvidos de Deus. Esperneando. Então, a alma não toma parte no sentido positivo daquilo que fala, né? Mas o jeito realmente de afastar os maus espíritos é atraindo os bons. E nós só atraímos os bons pelas boas intenções, não necessariamente pelas nossas boas ações. Porque, como dizia Paulo, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero sempre se me apresenta. Mas basta, no nosso caso, a boa intenção, que os espíritos bons, os amigos que nos acompanham, vão nos secundar nessa boa intenção e afastar, quando possível, ou quando necessário, os espíritos que nos queiram causar alguma perturbação, algum transtorno. Mas em qualquer situação, repousemos a nossa confiança em Deus, que é o Senhor da vida, e sem cuja permissão nada acontece na vida. Jesus Cristo mesmo havia dito que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o queira ou permita. Sim. Dito isto, só temos a agradecer a Jesus e pedir ao Mestre que abençoe a você, a sua casa, sua família. E semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos novamente. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz. Estamos aqui com vocês para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Lembrando a vocês para participarem do Clube da Fraternidade. Basta pegar o telefone celular e digitar 3386 1422, 3386
1422. E você será mais um associado. Pode dar a contribuição que você puder. Se você tiver com dificuldade, dá R$10, R$5, R$1. Você já está participando, sempre. E vai fazer com que essa rádio conclua todos os seus projetos. Astênio, estamos aonde? Ainda estamos na Revista Espírita de julho de 1858. Né? E hoje nós teremos um novo tema, que na verdade já não é bem novo. Novo, né? Porque é um terceiro artigo. Sim. Né? Então o artigo é novo, mas o tema não. Né? Então nós vamos estudar sobre um espírito batedor que você já conhece bastante. Né? O espírito batedor de Bergzaberno. Você lembra dele, né? Ah, sim, me lembro. O bichinho é chato, né? Tinha aquela menina, né? Isso, né? Então é esse mesmo, lá da menina, da adolescente, né? Adolescente. Então o Kardec vem publicando um terceiro artigo sobre esse espírito batedor de Bergzaberno, dizendo assim: continuamos a citar a brochura do Sr. Blanc, redator do Journal de Bergzaberno. Então, só para a gente lembrar que o Kardec está colocando na Revista Espírita algo que ele extraiu de uma brochura publicada pelo Sr. Blanc. Sim. Tá certo? Então, ele abre aspas aqui, porque é o Sr. Blanc falando. Exato. Né? Então, assim, os fatos que vamos relatar ocorreram de sexta-feira 4 a quarta-feira, 9 de março de 1853. Depois, nada semelhante se produziu. A gente fica com a impressão de que o Sr. Blanc ele se instalou lá na casa dos pais dessa menina, né, e não saiu mais de lá, porque ele relata dia a dia, né, o que aconteceu. Isso aqui é jornalista, né? Exatamente, é o cotidiano, né? Isso. Então, assim, os fatos que vamos relatar ocorreram de sexta-feira 4 a quarta-feira, 9 de março de 1853. Depois, nada semelhante se produziu. Nessa época, Philippine, que era o nome da adolescente, né, não mais dormia no quarto que conhecemos, aquele quarto em que ocorria os fenômenos estranhos, né? As batidas. Isso. Então, nessa época, Philippine não mais dormia no quarto que conhecemos. Seu leito havia sido transferido para a peça vizinha, onde ainda se acha presentemente. As manifestações tomaram um caráter tão estranho que é impossível admitir a sua explicação pela intervenção dos homens. Aliás, são de tal modo diferentes das que haviam sido observadas anteriormente que todas as opiniões iniciais caíram por terra. Então, o espírito desenvolvia os seus métodos, né? Sim. Para que cada vez menos pudesse haver dúvida, né, que a causa era extrafísica. Isso. Então, sabe-se que no quarto onde dormia a mocinha, as cadeiras e os outros móveis muitas vezes eram derrubados, as janelas abriam-se com estrondo, sob golpes repetidos. Há 5 semanas ela permanece no quarto comum, onde, desde o princípio da noite até a manhã seguinte, há sempre uma luz. Pode-se, pois, ver perfeitamente o que ali se passa. Eis o fato observado sexta-feira, 4 de março. Então, quando ela se mudou para o novo quarto, eles instalaram ali uma luz que ficaria acesa a noite inteira para que eles, observadores dos fenômenos, pudessem ver efetivamente, né, o que estava acontecendo. Philippine ainda não estava deitada, então, pelo menos nesse momento, ela estava entre eles, né? Philippine ainda não estava deitada. Achava-se no meio de algumas pessoas que conversavam com o espírito batedor, quando de repente a gaveta de uma mesa muito grande e pesada que se encontrava na sala foi puxada e empurrada com grande barulho e com uma impetuosidade extraordinária. Então, essa questão de conversavam com o espírito batedor, conversava através daqueles fenômenos, né, da tipologia, exatamente, etc. Né? Então, quando eles estavam conversando com o espírito batedor, uma gaveta foi puxada e empurrada
com grande barulho e com uma impetuosidade extraordinária. Os assistentes ficaram fortemente surpreendidos com essa nova manifestação, porque até então uma gaveta não havia sido puxada com força, né, com estrondo, esse tipo de coisa. No mesmo instante, a própria mesa começou a movimentar-se em todos os sentidos, avançando em direção à lareira. Parecia que a mesa estava querendo se suicidar. Né? Bom, avançando em direção à lareira, perto da qual estava sentada Filipine. Então, na verdade, a mesa estava indo na direção da Filipine. Da menina. Por assim dizer, perseguida pelo móvel, o móvel estava indo na direção dela, né? Então, por assim dizer, perseguida pelo móvel, viu-se obrigada a deixar o seu lugar e correr para o meio do quarto. Mas a mesa voltou-se nessa direção e se deteve a meio pé da parede. Né? Então, para onde a menina ia, a mesa ia atrás. Né? Um cachorrinho. Colocaram-na em seu lugar costumeiro, de onde não se mexeu mais. Entretanto, as botas que se encontravam debaixo dela, então colocaram a mesa no lugar costumeiro e ela ficou quieta. As botas que se encontravam embaixo dela, embaixo da mesa, e que todos puderam ver, foram jogadas no meio do quarto, com grande pavor das pessoas presentes. Então, como se a mesa dissesse assim, já que eu não posso entrar, né? Então entram as botas. Não é isso? Uma das gavetas recomeçou a deslizar nas corrediças, abrindo-se e fechando-se por 2 vezes, de início muito vivamente e depois de forma cada vez mais lenta. Quando estava completamente aberta, acontecia ser sacudida com estrondo. Deixado sobre a mesa um pacote de fumo mudava de lugar a todo instante. Então, eu não estou nem destacando muito esses aspectos, porque nós já vimos bastante esse caso desse batedor. Né? Então, deixado sobre a mesa, um pacote de fumo mudava de lugar a todo instante. As pancadas e arranhaduras eram ouvidas na mesa. Então, como se fosse na substância da mesa, né? As pancadas não era sobre a mesa, mas na mesa. Né? Verdade. Então, as pancadas e arranhaduras eram ouvidas na mesa. Filipine, que então gozava de excelente saúde, a gente se lembra que ela ficou um período na casa de um médico, né? É verdade. Então, voltando aqui, Filipine, que então gozava de excelente saúde, achava-se no meio das pessoas reunidas e de forma alguma parecia inquieta com todas essas estranhezas, que se repetiam todas as noites, desde sexta-feira. Domingo, porém, foram ainda mais notáveis. Então, esse espírito era muito chato, né? Bom, por várias vezes a gaveta foi puxada e empurrada com violência. Só para despertar o interesse, a gente vai ver depois que esse espírito foi evocado. Né? Esse batedor de Bergsaber foi evocado. Então é só a gente aguardar os próximos capítulos. Os próximos capítulos. Então, por várias vezes, a gaveta foi puxada e empurrada com violência. Depois de haver estado em seu antigo dormitório, Filipine voltou subitamente. Foi tomada de sono magnético e deixou-se cair numa cadeira, onde por várias vezes foram ouvidas as arranhaduras. Então a gente vê que não era um sono natural, foi um sono magnético. Se era um sono magnético, a gente deve se lembrar de algum momento, né, de outro programa nosso, em que uma médium moradora de outra cidade passou a ter contato mental com ela, né, e a magnetizava, né? Então foi tomado de sono magnético e deixou-se cair numa cadeira onde por várias vezes foram ouvidas as arranhaduras. Suas mãos apoiavam-se sobre os joelhos e a cadeira ora se movia para a direita, ora para a esquerda, ou para a frente e para trás, e isso com ela sentada na cadeira. Exato. Né? Viam-se os pés dianteiros da cadeira se erguerem, enquanto a cadeira balançava num equilíbrio impressionante sobre os pés traseiros. Tendo sido levada para o meio do quarto, tornou-se mais fácil observar esse novo fenômeno. Então, a uma palavra de ordem,
aqui não diz quem, mas algum circunstante, alguém presente, né, deu uma palavra de ordem para o espírito, né? Então há uma palavra de ordem. A cadeira girava, avançava ou recuava mais ou menos depressa. Então a cadeira era dotada de inteligência, né? Porque dizia para ela, vai para trás, ela ia, vai para frente, vai para o lado, e ela obedecia, né? Então tudo isso para mostrar que existia uma inteligência invisível. Né? E você vê, Astênio, que tudo tem a sua época. Esse fenômeno aconteceu numa época em que a mágica era ainda remanescente. Então, se fosse hoje, nós ainda teríamos um problema para avaliar o que era mágica e o que é o fenômeno. Sim. Naquela época era fenômeno, porque estava começando ainda a magia. Então, a uma palavra de ordem, a cadeira girava, avançava ou recuava mais ou menos depressa, ora num sentido, ora noutro. Durante essa dança singular, os pés da criança, então a criança estava sentada na cadeira, né? Os pés da criança arrastavam-se no chão, como se estivessem paralisados. Por meio de gemidos e levando a mão à fronte diversas vezes, dava a entender que estava com dor de cabeça. Depois, então, a gente vê que, de fato, os médiuns, por exemplo, de materialização, eles perdem muita energia, perdem peso, inclusive. Exatamente. Né, durante a sessão de materialização, em que eles doam ectoplasma, né? Então, fluidos e tal. Isso, no caso aqui, a contribuição dela para que aqueles fenômenos estivessem ocorrendo estava causando problemas físicos nela. Ela estava com dor de cabeça, né? Quer falar alguma coisa? Não, você está exatamente isso. A pessoa doa. Isso. Né? Então, depois, despertando de repente, pôs-se a olhar para todos os lados, sem compreender a situação. Né? Então, ela não sabia o que estava acontecendo. Né? Seu mal-estar, que era a dor de cabeça, a havia deixado. Então, bastou ela despertar que a dor de cabeça acabou. Né? Ela se deitou. E, obviamente, que ela não estava ali só por conta desse espírito batedor. Exato. O guia espiritual dela não iria abandoná-la naquele momento. Exato. Né? Aquilo tinha uma finalidade, naqueles fenômenos todos tinha uma finalidade, e para recuperar a condição física dela, o benfeitor espiritual dela, o guia espiritual dela, certamente interferiria, né? Claro. No momento apropriado. Ela se deitou. Então, as pancadas e arranhaduras... Então ela estava na cadeira. Agora ela foi para a cama, tá certo? Ela se deitou. Então, as pancadas e arranhaduras, antes produzidas na mesa, fizeram-se ouvir no leito, com força e de maneira divertida. Divertida para quem, né? Barulhenta. Porque... Para não deixar ela dormir. Que para ela mesmo não era nada divertido isso, né? Exato. A gente, se ouve na casa da gente um barulhinho, que foi a geladeira que fez, ou a mudança de temperatura no quarto, né? Você já fica meio atento, né? Exato. Bom, então ela se deitou, então as pancadas e arranhaduras, antes produzidas na mesa, fizeram-se ouvir no leito com força e de maneira divertida. Pouco antes, tendo uma campainha, então ele está dizendo que fatos novos, até então não tinha tido campainha, porque a gente estudou o caso de uma campainha aqui, mas já foi outro caso. Já foi outro caso, esse aí não tinha não. Então, mais um barulho. Isso. Pouco antes, tendo uma campainha produzido sons espontâneos, tiveram a ideia de prendê-la à cama, de prender a campainha à cama. Sim. Né? Logo se pôs a tocar e a balançar. O que houve de mais curioso nessa circunstância foi o fato de a campainha permanecer imobilizada e em silêncio quando a cama era levantada e deslocada. Por volta da meia-noite, todo o ruído cessou e a assistência dispersou-se. Então agora a gente tem uma cama se movimentando, né? Obviamente quando a cama se levantava ele informa que a campainha não tocava, a campainha só tocava quando a cama abaixava. Parava. O espírito fazia uma coisa ou fazia outra. Né? Exatamente. Bom, na segunda-feira à noite, 15 de maio, prenderam ao leito uma grande campainha. Então não estava satisfeito com a campainha anterior, né? Fazer um barulho. Então na segunda-feira à noite, 15 de maio, prenderam ao leito uma grande campainha.
imediatamente fez-se ouvir um barulho desagradável e ensurdecedor. No mesmo dia, ao meio-dia, as janelas e a porta do quarto de dormir foram abertas, mas de maneira silenciosa. Devemos dizer também que a cadeira em que se sentava Filippine na sexta-feira e no sábado, levada pelo Sr. Senger, que era o pai dela, né? Levada pelo Sr. Senger para o meio do quarto, pareceu-lhe muito mais leve. Então, quando o Sr. Senger estava levando a cadeira para o meio do quarto, a cadeira estava mais leve do que o normal. Porque os móveis naquela época eram pesados. Isso, é. E ele era marceneiro, né? Exatamente. Para a gente se lembrar, né? Então, ele fazia os próprios móveis. Então, levada pelo Sr. Senger para o meio do quarto, pareceu-lhe muito mais leve que de costume. Dir-se-ia que força invisível a sustentava, ou seja, o espírito estava ajudando ele levar a cadeira para o quarto, né? Querendo empurrá-la, um dos assistentes não encontrou a menor resistência. A cadeira parecia deslizar sobre si mesma no assoalho. Olha... Não é? Fenômeno novo. Ele né? já estava fenômeno. Sim, é. Na hora que quer empurrar a cadeira, como se a cadeira quase fosse sozinha. Era leve, né? Leve, né? Bom... o espírito batedor ficou em silêncio durante 3 dias, até que enfim, né? Foi descansar. Dormiu. O espírito batedor ficou em silêncio durante 3 dias. Quinta-feira, sexta-feira e sábado da Semana Santa. Então, porque era Semana Santa... Vamos fazer barulho. Não, ele foi nesses 3 dias, na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado da Semana Santa. Nesses 3 dias que ele ficou quieto. Provavelmente em respeito, né, ao... Devia ser católico. Provavelmente. Então o espírito batedor ficou em silêncio durante 3 dias, quinta-feira, sexta-feira e sábado da Semana Santa. Somente no domingo de Páscoa os golpes recomeçaram, imitando o som de sinos. Então no ovo também, porque não imitava som de sinos. Exatamente. Né? Então no domingo de Páscoa os golpes recomeçaram, imitando o som de sinos. Eram ritmados e compunham uma área. No dia 1º de abril, mudando de guarnição e puxadas por uma banda de música, as tropas deixaram a cidade. Então, existiam tropas lá na cidade, né, e que no domingo foram trocadas as tropas e a que estava lá saiu. Né? Então, olha só o que aconteceu aqui. Ao passarem diante da casa dos Senger, né, que era a casa desse fenômeno aqui, né, o espírito batedor executou no leito, à sua maneira, o mesmo trecho que era tocado na rua. Então estava lá a tropa tocando e ele tocava lá na cama, né? O mesmo trecho. Exatamente. Né? Algum tempo antes, haviam escutado no quarto como que os passos de alguém e como se tivesse jogado areia no assoalho. Então ele está só mencionando, né, que é o jornalista, mencionando os fatos novos, coisas que até então não haviam sido observadas, né? Preocupado com os fatos que acabamos de relatar, o governo do Palatinado propôs ao Sr. Senger internar a filha numa casa de saúde. Já vai, meninas, antes foi para casa de um médico, agora vai para a clínica. Então vocês veem como as pessoas eram tratadas em relação aos fenômenos, né? Sim. A pessoa que provocava o fenômeno era tida como desequilibrada. Sim. Então, preocupado com os fatos que acabamos de relatar, o governo do Palatinado propôs ao Sr. Senger internar a filha numa casa de saúde em Frankenthal. Proposta aceita. Então o pai aceitou internar a filha. Exatamente. Provavelmente estava querendo descansar também. Né? Bom, sabemos que em sua nova residência, que era a casa de saúde, né, a presença de Filippine deu origem aos mesmos prodígios de Bergzabern e que os médicos daquela cidade, tanto quanto os nossos, não lhes puderam determinar a causa. Então mudou só o local dos fenômenos, né? Antes era na casa dos pais, agora... Então a gente vê que o fenômeno se mudou porque era provocado por ela. Por ela, né? Exatamente. Então, na casa dos pais acabou, os fenômenos cessaram e aí começaram na clínica, né? Além disso, estamos informados de que somente os médicos têm acesso à mocinha. Então, quer dizer, ninguém mais tinha acesso. Né? Provavelmente a intenção é não se divulga nada do que acontece aqui para não continuar chamando a atenção de ninguém. E dar remédio para ela para dormir. Deve ser. Né? Deve ser. Por que tomar essa medida? Perguntou o jornalista. Né? Nós o ignoramos
e não nos permitimos censurá-la. Porém, se o que lhe deu causa não foi o resultado de alguma circunstância particular, pensamos que deveriam deixar entrar perto da interessante criança, se não todo mundo, pelo menos as pessoas recomendáveis. Não, então o jornalista diz aqui, não tem razão de só os médicos terem acesso à menina, né? Outras pessoas, como os investigadores, né? Os pais, né? Porque disseram que só os médicos, né? Ou seja, acabaram com a vida da menina. Exato. Né? Uhum. Bom, e aí nós estamos no finalzinho, mas também estamos no finalzinho do nosso texto, né? Só vem agora uma observação feita por Allan Kardec, que é a conta de nós terminarmos o programa de hoje. E no próximo programa teremos um novo tema. Então Kardec diz no final aqui desse texto, que foi do Sr. Blanc, né? Kardec diz o seguinte: só tomamos conhecimento dos diferentes fatos aqui expostos pelo relatório que deles o Sr. Blanc publicou. Entretanto, uma circunstância acaba de nos pôr em contato com uma das pessoas que mais se distinguiram nesse caso, e que, a respeito, houve por bem fornecer-nos documentos circunstanciados do mais alto interesse. Então, Kardec, até então, só tinha tomado conhecimento dos fatos através da leitura da brochura do Sr. Blanc, né? Agora, ele diz que outra fonte de informação, né, surgiu. Então, ele fala assim: por meio de evocação, obtivemos igualmente explicações bastante curiosas e muito instrutivas desse espírito batedor, dadas por ele mesmo. Então, esse espírito batedor de Bergs Aberno foi evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e lá ele dá as explicações dele, né? Então, por meio de evocação, obtivemos igualmente explicações bastante curiosas e muito instrutivas desse espírito batedor, dadas por ele mesmo. Como esses documentos nos chegaram muito tarde, adiaremos sua publicação para o próximo número. Está igual adiaremos a nossa programação. Isso, né? Então, na Revista Espírita de agosto de 1858, nós vamos verificar essas informações novas que chegaram para o Kardec e as informações trazidas pelo espírito batedor de Bergs Aberno, que eu sei que você está curioso de saber eu vou te cobrar isso. Saber o que ele disse, né? Por que ele fazia aquilo durante tanto tempo. Não tinha perturbava a menina. Não tinha nada que fazer. A menina foi internada no hospital. Mas é interessante, Kardec pergunta sobre a última vida dele, né? O que ele foi, quando que ele desencarnou, por que ele fazia aquilo, né? Ele dá umas explicações interessantes lá. Ele devia ser militar, né? Era. Você quer que eu adiante, né? Tá. Não vai dar spoiler, não. Não vou não. Meus amigos, meus irmãos, chegamos ao fim dessa parte. O Astênio vai deixar o próximo diálogo para depois, para nos aguçarmos, e chegamos ao fim dessa pequena entrevista. Lembrando o Clube da Fraternidade 3386-1422. Eu me despeço, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Com o Pablo, um abraço e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor,
no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.